a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor para a igreja, né? Tem muitos dias que nós não estamos aqui, mas estamos fazendo a obra do Senhor. Essa noite não é diferente das outras noites, não, irmão. O Senhor já falou de várias maneiras aqui. Ele já falou através da oração, já falou aqui através da palavra do pastor, já falou através do louvor. E ele vai continuar falando aqui nessa noite. Vamos falar um pouquinho do cego de Jericó. Eu não sei o que você está atravessando, o que você está passando, qual a sua necessidade, qual o seu problema. Mas Jesus, filho de Davi, sabe o que você precisa, o que você está passando, porque Ele conhece o seu íntimo. Nós conhecemos só o interior, mas o Senhor conhece o exterior de cada um que aqui nessa noite. Vou falar um pouquinho sobre o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouviu passar a multidão e perguntou: que era aquilo? E disseram que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então Jesus, o filho de Davi, está aqui nessa noite perguntando: o que queres que eu te faça? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Ele está aqui perguntando, interrogando a cada um aí no seu íntimo, né? A sua necessidade. Fica aí com essa palavra. O cego de Jericó nada impediu. O povo mandava ele calar e ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: quero ver. E ali o Senhor curou, porque ele teve fé, acreditou que Jesus, o filho de Davi, poderia curar. Então aqui fica a minha palavra, né? Que cada irmão medita aí em tudo que está acontecendo aqui nessa noite, né? E aí fala para Jesus o que você necessita. Não fala para mim, não fala para o pastor, mas fala para Jesus, que te conhece profundamente. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Diácono José Carlos, né? Está orando pelo nosso pastor Marcos nessa noite. Amém. Os irmãos me perdoem, aqueles que não tiveram oportunidade, né? Mas terça-feira que vem tem mais, né? O Senhor está neste lugar, né? E a gente tem que dar prioridade um pouco à palavra, né? Amém?
Salve, igreja, paz do Senhor, amém? Vamos orar pelo nosso pastor, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor. Ó Deus amado, eu te agradeço, ó Deus, por estarmos aqui. Ó Deus amado, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor já se manifestou. Eu já te agradeço, Senhor amado, porque, como já foi dito, o Senhor, ó Deus, já falou conosco por intermédio de, ó Deus amado, por hinos, ó Deus, pela palavra maravilhosa que já foi dita. Mas agora, Senhor, o teu ungido, Senhor, o teu servo, estará trazendo a tua palavra. Eu tenho certeza, Deus amado, que essa palavra vai ser segundo aquilo que o Senhor, ó Pai, quer falar conosco. O Senhor conhece, Deus amado, nossos corações e sabe a nossa necessidade. Toma o teu servo, toma o teu ungido nas tuas mãos. Meu Pai amado, continue conosco, continue falando conosco, ó Pai. E agora, Senhor amado, que os nossos ouvidos possam estar atentos, que nós possamos, ó Deus amado, estar sensíveis, ó Deus amado, que o teu Santo Espírito quer falar conosco nesta noite. Ó Deus amado, eu só quero te dizer algo, ó Pai. Ó Senhor, eu orei por esse culto, ó Pai. Ó Deus bendito, e eu tenho a certeza de que o Senhor, ó Pai, usará o teu servo para se manifestar, para continuar a se manifestar para conosco aqui neste culto. E uma coisa é certa, esse culto, ele foi projetado, ele foi programado, ó Deus amado, para que acontecesse em nós, ó Pai, e o Senhor planejou para que nós estivéssemos aqui para ouvir a tua palavra. Eu te agradeço já, Pai, e te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos podeis assentar. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero dizer que nós, igreja em São Miguel, somos privilegiados. Somos privilegiados. Eu posso dizer que eu também sou privilegiado. Nós somos membros de uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Se os irmãos pararem para observar o que já foi lido, o que já foi aqui ministrado aos nossos corações, então nós não vivemos de falas humanas ou de falácia, nós vivemos da palavra de Deus. Eu digo que eu sou privilegiado, irmãos, porque desde o primeiro dia que eu cheguei a essa casa, nós temos um pastor que sempre teve a preocupação de ensinar a palavra. Uma vez eu conversando com a irmã, me foge o nome dela agora, ela é filha do pastor Calheiro. Qual é o nome dela? Irmã? Não. Pastor Calheiro, que agora é esposo da Frausch. Como é o nome dela? Ruth? Não. Como é o nome dela? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Aí, irmãos, lá no Rio de Janeiro, nós num evento, e eu conversando com ela, nós temos uma amizade muito boa, e eu falava para ela, eu cresci aprendendo a palavra aos pés de Gamaliel. Quem era o meu Gamaliel, né? Então eu sou privilegiado. Ela falou, sabe quem é o seu Gamaliel? Pois é, o Gamaliel está falando, ele aprendeu muito com meu pai. Aí a gente aumentou o nosso laço de amizade, conversamos bastante ali. E de fato, irmãos, o que eu estou querendo aqui dizer? Porque eu reconheço, irmãos, e honro ao meu pastor, porque a honra, ela tem que ser manifesta quando a pessoa é viva. Vocês já perceberam como é que funcionam as coisas? A pessoa morre, quanta honraria, quanta coroas de flores, e vem autoridades, dependendo de quem for a pessoa, as honras depois de morto. O que vale honra depois de morto? Todas as honras, irmãos, elas têm que vir enquanto está vivo, e a gente tem que reconhecer. Então eu faço esse reconhecimento, né, irmãos? E aí, me permita, eu até ouvi uma vez o Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, ele deu essa fala aí uma vez, que honraram ele em vários países, vários lugares, e ele chorava quando honravam ele. Uma vez, ele sendo honrado, ele disse, olha, se vocês têm que me honrar, me honre enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer não vai valer nada. Então, você quer honrar alguém, por isso que a Bíblia diz, honra o seu pai e a sua mãe.
que é o primeiro mandamento com promessa, que você vai ter os seus dias multiplicados na terra. Então honra tem que dar para quem está vivo, não quem está morto. Então, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque essa igreja é uma igreja que tem a preocupação de ensinar a palavra. Eu digo que aqueles que permanecerem nessa igreja, irmãos, eles terão sempre o alimento para sobreviver, sempre terão. Dificilmente uma igreja, irmãos, que ministra e que vive debaixo da ministração da palavra de Deus, ela sofre com ventos de doutrina, dificilmente, a não ser se o pastor não vigiar. Mas se o pastor estiver atento ali, irmãos, à palavra que é ministrada, não tenha dúvida, essa igreja só tem a permanecer, a perseverar e a vencer. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui às quinta-feiras estudando a palavra de Deus, e é de uma forma assim muito gostosa. Quisera Deus que a igreja toda estivesse assim presente, participando. Quando eu digo que eu sou privilegiado, eu sou um daqueles que jamais faltou no trabalho de ensinamento. Eu e uma boa parte dos irmãos que está aqui. E foi através do trabalho de ensinamento que fez com que eu permanecesse, persistisse, estivesse aqui até o dia de hoje. Porque quem nos sustenta, irmãos, é a palavra. É a palavra de Deus que nos sustenta. Se nós acreditarmos na palavra e vivemos junto com o dono da palavra, diante dessa intimidade que aqui o pastor rapidamente ministrou, não tenha dúvida, você é cidadão do céu e chegará lá, daqui a pouquinho você estará lá. Não haverá impedimento para que você alcance a promessa de Deus na sua vida. E aí, irmãos, é o que eu digo, quisera Deus que nós, num todo, igreja em São Miguel, se atentasse muito mais ainda ao estudo da palavra, a nossa escola bíblica, porque é onde nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós aumentamos de fato essa intimidade com Deus. Nós só, é o que o pastor acabou de ministrar aqui, irmãos, nós só seremos íntimos com Deus quando conhecermos a sua vontade. É o que ele frisou aqui. Um homem e uma mulher conhecem si um ao outro na intimidade, porque eles convivem, eles dividem, eles pactuam, eles comungam, eles estão ali sempre juntos. Então, para nós termos de fato intimidade com Deus, temos que conhecer qual é a sua vontade, e nós sabemos muito bem que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, irmãos. Então, que nós que estamos aqui possamos de fato sempre nos levantarmos no maior interesse de querer conhecer a Deus por intermédio da sua palavra, porque crente veriano é aquele que ouve a palavra de Deus e ele vai lá buscar se de fato é isso mesmo. Para quê? Para que ele possa, através desse alimento, permanecer servindo o autor dessa palavra, que também é o autor e consumador da nossa fé. E aí, como eu disse, irmão, nós temos aqui estudado a palavra de Deus, e eu queria, nós estamos mergulhando na palavra, irmãos, nas 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia. E eu quero ler aqui, irmãos, a primeira carta é onde nós estamos meditando, e eu gosto de usar o slide justamente para nós aprofundarmos, irmãos, e deixar os irmãos também bem à vontade. Mas olha, irmãos, o que diz na primeira carta, entre as 7, sendo que essa primeira foi escrita para a igreja de Éfeso? Está lá no capítulo 2 do Apocalipse, irmãos, a partir do versículo 1. Então, Apocalipse 2, versículo 1, eu quero ler aqui essa primeira carta que foi escrita às 7 igrejas da Ásia. Essa foi para uma igreja, e as outras demais, as demais igrejas ali. Para nós sabermos, irmãos, essas igrejas, elas existiram, ainda hoje existem ruínas delas. Hoje elas se encontram ali, irmãos, diríamos ali que entre a Europa e a Ásia, ela está ali dividida no meio, na conhecida Turquia, e o que nós estamos meditando aqui, irmãos, que infelizmente um local onde Deus
na pessoa de Paulo, na pessoa de João, que encontrou naquele local ali também para trabalhar até os seus últimos dias. Irmãos, naquela região da 7 igrejas, infelizmente nós não temos lá uma grandeza do cristianismo. O que prevalece naquela região, irmãos, é o Islã, irmãos, e não o cristianismo. Isso se torna triste, irmãos, em parte para nós, conhecendo todo o plano de Deus na vida do seu povo. Sobretudo, irmãos, nos alegramos porque dali também a palavra ela se expandiu de Ásia a Europa, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, e nós fomos alcançados por uma palavra que foi, irmãos, semeada desde o Pentecostes, e ela perdurou e chegou até os dias de hoje, e hoje nós estamos aqui vivendo o quê? Vivendo justamente, irmãos, aquilo que nós ouvimos aqui, né? Porque é pela fé. Nós estamos falando de fatos, mas vivenciamos isso pela fé. E aí nós aprendemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Então toda a nossa caminhada, toda a nossa busca, toda a nossa renúncia, toda a nossa entrega ao Senhor, irmãos, é por meio de fé. E quem sustenta a nossa fé é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Diz assim, irmãos, Apocalipse 2, a carta escrita à igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que tu não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, comparação em tudo que aconteceu e também o que está acontecendo. A primeira igreja, para a igreja ortodoxa, sempre esforçada em Éfeso, Cristo é aquele que tem as igrejas na sua mão direita, isto é, que lhe sustenta a obra. Para a igreja atribulada em Esmirna, na véspera de martírio, Jesus apresenta-se como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, e havia vencido. A igreja mundana em Pérgamo, Cristo glorificado é quem maneja a espada, dividindo a igreja do mundo. Para a igreja corrupta de Tiatira, Cristo é juiz com os olhos como chama de fogo. Para a igreja morta em Sardes, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Para a igreja missionária de Filadélfia, Cristo é quem quer abrir a porta para a evangelização. Para a igreja morna, Laodiceia, Cristo é a fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesmo. Então, irmãos, de uma forma assim, a comparativo, se nós observarmos, cada uma dessas cartas tinha, irmãos, uma mensagem. Deus tinha uma mensagem através
dessa carta que foi enviada aos anjos dessas igrejas, irmãos, e aquilo que eu digo e repito, que se pegarmos e fizermos uma observação, vamos ter um comparativo com a igreja tanto do século 21 ao século I, contando da frente para trás. O que me chama a atenção na 7ª carta ali, irmãos, e não é o que nós vamos comentar, mas olha a comparação, irmãos, para a igreja morna, Laodiceia, Cristo é a fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesmo. Se pararmos para observar, irmãos, a igreja do século 21, ela tem buscado tudo aquilo que é satisfatório para si própria. Não tem aquele foco de povoar o mundo, irmãos, com pessoas salvas, e sim povoar o meu grupo. Então, satisfação em si mesmo. Mas certamente nós teremos essa reflexão lá na frente, quando estivermos tratando da igreja de Laodiceia. Mas vamos aqui, igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana chamada Ásia, do tamanho do estado do Ceará. Ou seja, como que era Éfeso? Era uma cidade pequena, bem pequena. Claro, se nós formos olhar hoje Ceará, Fortaleza, é uma cidade grande, mas em se tratando, irmãos, da sua geografia, não tenha dúvida que é para uma cidade pequena, sim. Nela estava situado o templo da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e o orgulho dos Efésios. Também, segundo uma lenda, isso é dito, a cidade era guardiã da estátua de Júpiter que caíra do céu. Então eles tinham essa lenda, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Olha que interessante, irmãos, para os irmãos observarem que esse negócio de misticismo, irmãos, não é algo do nosso tempo. Isso vem desde os primórdios em que o homem surgiu. Então não é algo novo. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos 19:35. Está aqui, diz assim: então, é o que está escrito ali, era alguém aqui testificando, irmãos, de fato do que nós lemos ali. Está aqui assim, é o que está escrito aqui. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem da deusa, ou seja, da imagem que desceu de Júpiter? Olha, irmãos, a situação que se encontrava a cidade, e o apóstolo Paulo estava pelaquela cidade, sabe fazendo o que, irmãos? Passeando, visitando uma igreja. Não, o apóstolo Paulo, irmãos, estava ali em uma das suas viagens missionárias. Paulo fazendo missões. Olha o que ele deparou, irmãos, em missões. Às vezes nós falamos de missões, irmãos, e missões, a bem verdade, irmãos, de levar a palavra de Deus, é o que vai se encontrar pelo caminho, essas dificuldades. Olha o que o homem encontrou, irmãos. Um povo totalmente místico ali, irmãos, acreditando em vários segmentos que vão contrário Então, o templo de Júpiter, no entanto, fica em frente à cidade de Listra.
E aí ele aqui nos mostrando onde estava localizado ali. Irmãos, às vezes nós lemos essas coisas dentro da Bíblia, e isso foi nos relatado justamente para que nós soubéssemos que o que nós vivemos nos dias de hoje, irmãos, em muita mistura, em muita religiosidade, isso sempre aconteceu. É por isso que nós temos que estar sempre focado, voltado para a palavra, conhecer a palavra para não cairmos, irmãos, em ventos de doutrinas, em ventos de ensinamento. Olha o escrito, irmãos, era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra, porém ali o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica. Olha para onde o apóstolo, a igreja, quando está de pé, fazendo a obra do Senhor, ela entende que o centro de seu trabalho na Ásia, e Maria, mãe de Jesus, como passara a morar com João após a crucificação, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias da sua vida. Atualmente a cidade de Éfeso é só ruína, ou seja, aquela cidade não existe mais. É curioso, irmãos, que nós aqui falamos, e repito, irmãos, que quando nós vamos diante dessas cidades, e principalmente ali, essas 7 igrejas que foram escritas nessa cidade, que hoje é Turquia, não existe mais igrejas. Agora, se você for em Jerusalém, aonde ali, naquele dia de Pentecostes, naquela festa que nasceu ali, foi instituído a igreja do Senhor, que ele ascende ao céu, e daqui a pouco, através da oração dos santos, o Senhor cumpre com a sua palavra. Ainda hoje tem lá, irmãos, igrejas que servem a Deus, e também tem aquelas igrejas que, vamos dizer que os judeus são aqueles que estão à frente, e sobretudo, ali, irmãos, é visto e reconhecido que Jesus nasceu, ali foi sepultado, mas ali também não se encontra mais. Ou seja, temos ruínas e temos as evidências da passagem de Cristo naquele lugar. E isso, irmãos, nós só temos a louvar o Senhor. Ou seja, Jerusalém está de pé ainda, permanece de pé, permanecerá, irmãos, até o cumprimento da palavra, que dará continuidade à sua obra naquele lugar, irmãos. Lá não será, diríamos que ruína, vai se desfazer, permanecerá, e ali vai ser o lugar aonde Deus vai dar continuidade à sua obra na vida do seu povo, o judeu, e certamente junto com a igreja a qual ele formou, que somos nós. A igreja em Éfeso, irmãos, a gente observa aqui, ela tem o seu tempo na história. Então, de 30 a 100 no ano de Cristo ali, a igreja é conhecida como autêntica. Qual foram as suas qualidades? As qualidades da igreja, irmãos, de Éfeso, a qual foi descrita pelo próprio Jesus quando escreve e faz as cobranças e também mostra as suas qualidades, era a igreja autêntica e ensinava a doutrina verdadeira. Estava lá a igreja em Éfeso ensinando, irmãos, a palavra de Deus, a palavra que eles tinham recebido, né? Era a igreja de muito trabalho e muito esforço, foi o que nós lemos aqui nessa carta. A igreja tinha paciência e perseverança. A igreja, ela colocou à prova aqueles que não serviam a Deus, que eram aqueles que eram conhecidos como os maus crentes. Sofreu, mas não se cansou, não permitiu os maus na comunhão da igreja. Ou seja, a igreja ela estava lá trabalhando, e certamente Jesus observando as suas qualidades, irmãos, porque bem verdade, irmãos, do mesmo jeito que essa igreja ela foi vista por Deus, e o próprio Deus fez com que chegasse ao anjo daquela igreja, irmãos, o que estava acontecendo nela. Eu não tenho dúvida que nos dias de hoje Deus ele se atenta com as nossas vidas como igreja, não só São Miguel, mas a sua igreja, porque a igreja do Senhor, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a igreja do Senhor na face da terra ela é interdenominacional, e ela está aos 4 cantos da terra. Ela não tem placa, e ela é interdenominacional. Esta é a igreja do Senhor, a qual São Miguel também
faz parte. E essa igreja, o Senhor olha com o mesmo zelo que Ele olhou para esta igreja de Éfeso, que era uma igreja conhecida como autêntica. Odeia as obras dos nicolaítas, seita fundada por Nicolau de Antioquia, infiltrada na igreja de Éfeso e Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem de algumas das atividades sociais e religiosas da sociedade. O termo nicolaítas pode ser uma das helevizadas de Balaão. Sendo assim, as duas seitas citadas pode ser a mesma. Ou seja, quando o Senhor Ele chama a atenção desta igreja, porque ela não aceitava, é o que está aqui no versículo 6, né? Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, ali Jesus chamando a atenção daquela igreja, mostrando para ela que as ações daquela seita tentando se infiltrar dentro da igreja não aborrecia só os que estavam ali presentes, mas aborrecia Deus. Por isso é o que eu digo, irmãos, nós temos que ter discernimento, temos que ter visão dos céus para saber quando que, a qualquer momento, a igreja passar por algum ensinamento que foge daquilo que é a vontade de Deus. Claro que nós aqui, eu repito, somos privilegiados, porque aqui nós conhecemos a palavra. Isso dificilmente vai acontecer, irmãos, mas nós temos que ter uma visão ampla de saber que, infelizmente, irmãos, a igreja num todo, hoje ela não vive como o Senhor ali, irmãos, espera que ela, ou esperava que ela estivesse vivenciando. Mas qual é a nossa preocupação? É tratar de nós, irmãos, que conhecemos a palavra, igreja em São Miguel, e assim viver da forma a qual nós temos aprendido, que vamos dia a dia aprender para não sermos aí enganados. E aí ele fala aqui agora acerca dos defeitos. Deixou o primeiro amor, cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu das primeiras obras. Então, qual foi o defeito visto aqui, irmãos? Deixaste o primeiro amor. E aí, irmãos, nós temos pouco tempo, não queremos muito alongar, irmãos, mas é curioso que quando Jesus ele cobra daquela igreja que eles viessem a se arrepender e a voltar a praticar as primeiras obras, porque eles deixassem ali, irmãos, o primeiro amor. Uma coisa que a gente observa, irmãos, é que todos nós, quando nascemos no Evangelho, nós nascemos com essa graça dentro de nós, o primeiro amor, o desejo, irmãos, de fazer a obra de Deus, o desejo de testemunhar o nome de Jesus, o desejo de buscar mais, o desejo de caminhar mais, o desejo de estar ali, ou seja, aquele primeiro amor. Esse primeiro amor, possivelmente aquela igreja, ela perdeu, irmãos, e aí foi a exortação de Cristo para aquele pastor e para aquela membresia ali: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Porque eles tinham esquecido, tinham deixado esse primeiro amor e não estavam mais praticando, irmãos, as primeiras obras. E é algo que nós temos que estar sempre atentos, irmãos, porque quando nós passamos por dificuldades, lutas, guerras espirituais, a primeira coisa que vem no coração, irmãos, é a vontade de parar, de desistir. Mas olha a exortação de Jesus para esta igreja: olha, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, se tem uma coisa que jamais nós temos que esquecer, irmãos, é de deixar e de sempre lembrar. Quem é de nós que não nasceu no berço cristão, que houve a conversão e que daqui a pouco, irmãos, pela experiência que tivemos, não lembramos? Nós lembramos facilmente aonde estávamos,
quem éramos, o que fazíamos, e hoje nós nitidamente vemos quem somos, aonde estamos e para onde vamos, porque é isso que o Senhor faz com que nós venhamos nos lembrar, para praticar as primeiras obras. As primeiras obras têm que ser praticadas até os últimos dias. Nós temos que praticar as primeiras obras sempre, ou seja, com alegria, com graça, com fé, com convicção, com certeza de que Deus é quem está à frente das nossas vidas. Então, era o defeito daquela igreja, deixou o primeiro amor. Ela cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu das primeiras obras. E qual foi a consequência? Virei em breve, quando não esperas, tirarei do teu lugar o teu castiçal. E aí, irmãos, a gente percebe que esse castiçal era o privilégio que aquela igreja tinha de servir a Deus. É interessante, irmãos, quando a gente lê essa exortação de Jesus para aquela igreja: tirarei do teu lugar o teu castiçal. O que é um castiçal? Um castiçal é um candelabro, um castiçal é um veleiro. O castiçal é onde se coloca uma vela para permanecer acesa. E é interessante que o Senhor tem a igreja, irmãos, como castiçais. Quando ele se apresenta para João, diz aqui no capítulo 1, versículo 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais. E aí, quando nós vamos para o versículo 20, ele diz assim: o mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 igrejas, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O versículo 20, eu repito com mais clareza: e o mistério das 7 igrejas que vistes na minha destra, as 7 estrelas, a vida dos pastores, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A igreja era tida como castiçal. E aí ele faz lembrar, irmãos, de que o castiçal, ele diríamos ali, o suporte do veleiro, o suporte da luz, o suporte da vela. Certa vez o pastor disse aqui que nós, como igreja, irmãos, é como que nós observássemos a terra, o globo terrestre, a lua e o sol. O sol, ele faz o seu reflexo sobre a lua, e aí em separação com a terra. Ou seja, a lua por si só, ela não tem luz, mas quando é refletida a luz dela, nós vemos ela aqui no superior nosso, e quando não, ela desaparece. Então nós somos igual. Enquanto o sol da justiça brilha em nós, irmãos, nós conseguimos refletir essa graça, refletir a glória de Deus. Então a consequência e a exortação de Jesus para aquela igreja: olha, se vocês não se arrependerem, brevemente eu virei e tirarei de vocês esse privilégio. Porque para a igreja, irmãos, era um privilégio servir a Cristo, ser o astro reluzente do sol da justiça. Olha que coisa, irmãos, interessante. E se nós pararmos para observar, quando, irmãos, o homem deixa o primeiro amor, ele entristece no seu coração, abandona aquelas obras que ele fazia com alegria, a tendência é ele menosprezar esse privilégio que ele tinha como castiçal. Parece que ele ignora e dá as costas ao Senhor. Mas aqui a exortação era do próprio Jesus, irmãos, que se aquele povo não se arrependesse, se aquela igreja não se arrependesse, ele tiraria. Daqui ao versículo 5: e quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aí, irmãos, nós passamos a observar que tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como ser aqui, irmãos, sal da terra, luz
luz deste mundo. Não tem como nós fazermos a vontade do Senhor, irmãos, se nós não tivermos uma vida de arrependimento de quem éramos, irmãos, para quem somos. E se caso acontecer algo, irmãos, que venha nos trazer essa tristeza com separação de Deus, nós temos que buscar se aproximar do Senhor, ver aonde que caiu, tornar a presença de Deus para permanecer com esse privilégio, irmãos, de sermos alvo de Cristo. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite, não é por um acaso, nós estamos aqui, é porque Deus fez uma obra na minha vida, Deus fez uma obra nas nossas vidas, e tem dia a dia revelado a sua vontade. Mas aí o pregador, mas aí o profeta, ele lá atrás, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ele já profetizava de Jesus, quem deu crédito à nossa pregação? Então nem todos foram alcançados. A palavra de Deus é o que nós já ouvimos aqui, irmãos. Isso, irmãos, aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele é aquele que premia, que Ele é galardoador daquele que o buscam. Então quem nos recompensa é o próprio Senhor, mas se aproximando dele tem que ser por meio de fé, porque para agradar a Deus é só por meio de fé, não é por meio de manifestação, e sim por meio de fé. Eu termino, irmãos, aqui diz assim, lembra-te de onde caíste. Esta é a igreja dos apóstolos que começou no dia de Pentecostes, uma igreja que nasceu com milagres e avivamento, mas com o passar do tempo foi perdendo o seu poder e se tornou uma igreja ortodoxa e sem amor, que punia severamente aqueles que falhavam. Arrepende-te. Este mesmo conselho consta em outras cartas do Senhor às igrejas. Pratica as primeiras obras. Este aviso dado à igreja de Éfeso tem sido um alerta para cada cristão zeloso que procura andar com Deus, sempre procurar retornar ao primeiro amor, retornar às primeiras obras e buscar o reavivamento antes que esfrie e se torne um crente sem vida. Será que existe crente sem vida? Irmãos, infelizmente tem, mas não pode ser você, não pode ser eu de forma alguma, porque quem nos dá vida é a palavra de Deus. Conclusão, a recompensa está lá. Ao que vencer, ele vai receber o quê? Da árvore da vida, lá no paraíso de Deus. A recompensa guardada os vencedores que perseveraram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus andava. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Eu fecho, termino, irmãos. Vocês viram a palavra do pastor Jesus falando, a intimidade. Irmãos, o que Deus espera de nós? O que Jesus espera de nós? Aquela mesma comunhão do jardim, aquela mesma comunhão, preferencialmente com toda a inocência e com toda a liberdade de confessar, de expor, de mostrar para Ele qual é a nossa necessidade, irmãos, porque Ele vai suprir a todas. E sobretudo, irmãos, quando Ele tem resposta para nós, para as nossas necessidades, também Ele sabe que através de nós o Seu nome é glorificado e é testificado. Qual é a intimidade? Qual é o relacionamento que Deus quer com a sua igreja? Aquele que Ele tinha com o homem no Éden. Para isso Ele nos deu Jesus. Então, com Jesus, irmãos, sabe de uma coisa? Nós podemos voltar àquela intimidade
do Éden. Essa tem que ser a nossa prioridade, porque quando nós tivermos, irmãos, essa prioridade de andar com Jesus, como Ele andava com o homem lá no Éden, saiba de uma coisa: não vai nos faltar nada. Até as lutas e as dificuldades vão nos sobrevir, mas sobretudo nós vamos ter aquele que vai nos dar o escape no momento certo, porque nós estaremos na mesma intimidade. Deus abençoe os irmãos, que o Senhor, irmãos, numa noite, num dia como hoje, onde nós ouvimos cânticos, ministração, palavra, que tudo isso possa ficar estancado no nosso coração, porque é isso que vai nos dar, irmãos, um amanhã, ou seja, um novo amanhecer em Cristo. Quantos têm perdido a esperança? Quantos, irmãos, não veem a hora de resolver os seus problemas e as suas dificuldades? Mas Deus espera que nós olhemos para Ele como aquele que cuida de cada um de nós. É Ele que cuida de cada um de nós, irmãos. Ele cuida e Ele zela de cada um de nós. E Ele vela com a sua palavra para que ela se cumpra nas nossas vidas. Então que nós possamos guardar, irmãos, esse momento, que nós possamos guardar a nossa comunhão com Deus, para que nós possamos desfrutar, irmãos, das promessas de Deus em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, irmãos, pela noite do dia de hoje. E quinta-feira nós estaremos de volta aqui estudando a palavra de Deus. Irmãos, na sexta-feira tem o trabalho com as irmãs, também tem a visita ali no lar da nossa irmã Rita. No domingo o nosso culto começa às 9 horas da manhã. Aqui estaremos aqui em consagração, irmãos, participando da ceia do Senhor. Aquele que puder, traga lá sabe, um salgado para a gente poder aqui, irmãos, depois ao término nos confraternizarmos. E sobretudo, irmãos, que nós possamos nos juntar com um propósito de adorar a Jesus, de louvar ao nome daquele que vive. Eu posso ouvir, amém? Amém. Nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença nesta noite, te louvando e te engrandecendo, porque Tu és Deus e Senhor. Tu tens guardado as nossas vidas, tem cuidado de nós de uma forma íntima, ó Pai. Ó Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado e velado de cada um de nós, ó Pai. Não tem deixado que o inimigo nos toque, porque a Ti pertence as nossas vidas. Eu lhe peço nesta noite, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, dia a dia, dá que possamos, ó Pai querido, vencer de fé em fé, sabendo de que o Senhor, ó Deus querido, tem, ó Senhor, cuidado da Tua igreja, das nossas vidas, de tudo aquilo que o Senhor tem promovido sobre nós. Meu Deus, continua conosco a fazer a Tua vontade. Abençoa cada um dos Teus filhos que estiveram aqui nesta noite, não só os que aqui estão, mas aqueles que de longe também, Senhor, são alcançados, Senhor, por esse trabalho. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos ajudar uns aos outros. Abençoa, Senhor da glória, Papai querido, a Tua igreja sobre a face da terra, e desperta nos nossos corações o Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, e cumpre com a Tua vontade sobre as nossas vidas. É a bênção que nós estamos te pedindo com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus, até aí todos dizem amém.